Olá! Venho aprender com o nosso trabalho sobre a evolução histórica dos suportes de armazenamento ópticos. Os dispositivos de armazenamento permitem guardar dados de forma permanente ou semi-permanente. Estes dispositivos, de acordo com a tecnologia utilizada na leitura e escrita de dados, podem ser classificados em magnéticos, semicondutores e ópticos, sobre os quais nós nos vamos debruçar. Nos dispositivos de armazenamento ópticos, a leitura e a gravação dos dados são realizadas por processos ópticos, ou seja, através da utilização da tecnologia laser. O CD é um dos mais populares meios de armazenamento dos dados digitais e foi inventado no final de 1965 por James Russell. No entanto, este só se tornou popular nos anos 80, quando começou a ser produzido em massa pela Sony e pela Philips. Russell era completamente viciado em música e, tal como todos da sua época, usavam o disco de vinil e reclamavam com a falta de qualidade de som. Russell chegou à conclusão de que o melhor modo de obter uma boa tecnologia seria usando a luz. Ele percebeu que se representasse os números binários 0 e 1 com claro e escuro, o aparelho poderia tocar sons sem o uso da agulha, o que iria permitir uma melhor qualidade de som. São 3 os principais formatos de CD, de acordo com as várias possibilidades de gravação. O CDR surgiu em 1990 com o objetivo de os utilizadores poderem gravar os seus próprios CDs. Permitem gravar dados apenas uma vez, possuem 5 camadas e têm uma capacidade de gravação de cerca de 650 a 700 MB. Os CD-RW surgiram em 1995. Estes têm 6 camadas, ao contrário dos CDR, que apenas possuem 5. O CD-RW substitui as camadas reflexivas e de gravação por um material capaz de alterar a sua forma através da aplicação de calor, permitindo a regravação de dados. A capacidade de gravação é igual à do CDR. O mini-CD tem esta designação exatamente pela sua dimensão. Possui um diâmetro de 8 cm, ao contrário dos outros, que têm um diâmetro de 12 cm. A capacidade de gravação também é menor, é de 180 MB e está disponível nos formatos R e RW. O formato CD Digital Audio surgiu em 1982 e foi o primeiro formato de CD indicado para a gravação de áudio com muita qualidade. Este, quando surgiu, revolucionou a forma de gravação, que até à época era realizada no formato analógico, em discos de vinil e fitas magnéticas. Os sinais analógicos, ao serem gravados nestes CDs, eram convertidos em sinais digitais. Para a divulgação deste formato de CD contribuíram na época, de forma determinante, as seguintes características: qualidade superior do áudio digital gravado, tamanho dos discos de 12 cm de diâmetro e capacidade para 74 minutos de música. O formato CD Digital Audio é um formato cujos ficheiros podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CD. O formato CD Text é utilizado para armazenar nos CDs áudio e texto. Este texto pode consistir em informações como os títulos e os intérpretes das músicas. Estas informações são armazenadas numa área do CD conhecida como lead-in, que na prática são nada mais nada menos que 2 segundos presentes nos CDs antes da primeira faixa. Tal espaço permite armazenar cerca de 5.000 caracteres. A maior parte das unidades de leitura CD Digital Audio não suportam o formato CD Text. Estas unidades podem reproduzi-los como se fossem CD de áudio, ignorando, portanto, todo o texto. Para que isto não aconteça, é necessário utilizar uma unidade de leitura CD Digital Audio modificada. O formato Enhanced Music permite criar um CD com áudio e dados segundo uma nova concepção. As pistas de áudio são gravadas no início do CD e as pistas de dados no fim. Estes discos são mais indicados como suporte multimédia do que o CD Digital Audio, que apenas suportam áudio.
As unidades de leitura CD Digital Audio apenas leem o áudio, ignoram, portanto, todos os dados. O formato Super Audio CD resultou de mais uma parceria entre a Sony e a Philips. Este formato reúne boas características de um padrão de som digital, porque aperfeiçoa a frequência de amostragem e o nível de quantização do sinal, melhorando a gravação e a reprodução dos sinais digitais. Para além da qualidade sonora, também a quantidade de informação aumentou em relação aos outros CDs. O formato CD-ROM XA é uma melhoria introduzida pela Sony, Philips e Microsoft em 1988, permitindo a intercalação de dados de áudio, texto e imagem num disco óptico multimédia. Os leitores do formato CD-ROM XA podem ser utilizados como periféricos do computador. O formato Photo-CD constitui a base para a criação de um suporte alternativo às fotografias e aos slides convencionais, tornando possível o seu armazenamento no formato digital em discos CDR. Os CD, neste formato, podem ser lidos em unidades de leitura Photo-CD e visualizados na televisão ou em unidades de leitura CD-ROM, CD-ROM XA e visualizados no monitor do computador. O formato Vídeo CD foi criado em 1993 pela Philips e JVC, de forma a permitir armazenar filmes que pudessem posteriormente ser reproduzidos em computador. Este formato de CD é na realidade do tipo CD-ROM XA e pode comportar 74 minutos de áudio e de vídeo digitais, utilizando a compressão MPEG-1. O formato Super Vídeo CD foi concebido para ser o sucessor tecnológico do formato Vídeo CD. No entanto, ao nível técnico, está mais próximo do DVD do que do CD. Os CD gravados no formato Super Vídeo CD contêm sequências de vídeo MPEG-2 e, utilizando a qualidade mais elevada, podem conter cerca de 35 minutos de filme num disco padrão, com 74 minutos de capacidade de armazenamento. O formato CD multissessão tornou possível superar os inconvenientes do formato Disc Once, utilizado inicialmente pelos CDR. Nestes, os dados eram gravados de uma só vez e numa única pista. Para concluir a gravação, o CD era fechado e não se podia acrescentar ou alterar dados ao seu conteúdo. Com o formato CD multissessão, os CDs passaram a poder ser gravados em várias sessões e em momentos definidos pelos utilizadores, até o disco ficar preenchido. Em cada sessão de gravação, a tabela de conteúdo do CD é atualizada para incluir as novas informações. Para que um CD multissessão seja tratado pelo computador como uma unidade semelhante a uma das unidades internas, é necessário que o leitor de CD seja do tipo multissessão. Se o leitor de CD não for multissessão, somente os dados gravados na primeira sessão de gravação serão vistos e todos os demais serão ignorados. São 4 os formatos de CD de acordo com as possibilidades de gravação. Os DVD-R e mais R permitem a gravação de dados apenas uma vez. Estes DVDs podem ter capacidades entre os 4.7 e os 17 GB. Os DVD-RW e mais RW permitem a gravação e regravação de dados e podem ser utilizados para fazer cópias de segurança dos dados em computadores pessoais. Estes DVDs podem ter as capacidades entre os 4.7 e os 17 GB. Os DVD-RAM permitem a gravação e regravação de dados de forma semelhante aos DVD-RW, mas mais rapidamente do que estes. Estes DVDs têm o disco protegido por uma estrutura de plástico semelhante às utilizadas nas disquetes, e a sua capacidade de armazenamento
pode ir dos 2.7 aos 4.7 GB. A designação dos mini DVD é devida à dimensão do seu diâmetro de 8 cm, ao contrário dos DVD, cujo diâmetro é de 12 cm. A capacidade de armazenamento pode ir dos 11.46 aos 12.66 GB. São 5 os principais formatos de DVD, de acordo com o tipo de informação que estes podem conter. O DVD áudio surgiu em 2000 e permite armazenar áudio com alta qualidade. E devido à sua grande capacidade de armazenamento, pode incluir, para além da música, informações adicionais como as biografias dos artistas, as letras das músicas e videoclipes. O DVD vídeo surgiu nos anos de 1997 nos Estados Unidos da América. Este formato é o mais indicado para armazenar filmes completos de longa-metragem com alta qualidade de vídeo e áudio. Proporciona alguma interatividade, dado que permite que os utilizadores selecionem diferentes desfechos para o filme e visualizem de diferentes ângulos. O formato DVD-ROM surgiu para substituir o formato CD-ROM, tendo mais capacidade de armazenamento do que este e servindo de suporte aos formatos DVD-vídeo e DVD-áudio. Este formato é indicado para guardar diversas aplicações multimédia e jogos com mais realismo. As unidades de leitura de DVD-ROM permitem ler CD com os formatos CD, Digital Audio e CD-ROM e atualmente substituem as unidades de leitura dos CD-ROM nos computadores. Estas unidades, quando equipadas com 2 lasers, podem também efetuar a leitura dos formatos CDR e CDRW. O formato DVD Hybrid permite ter em cada um dos lados de um DVD um formato diferente, como o DVD-ROM de um lado e o DVD-RAM do outro. Estes DVDs permitem o seu funcionamento dos dois lados. O formato Blu-ray é assim designado por utilizar uma tecnologia baseada no laser azul-violeta. Esta tecnologia utiliza um disco com 12 cm de diâmetro, tal como os CD e DVDs comuns. Mas, por outro lado, utiliza um laser com um comprimento de onda menor do que os CD e que os DVDs. Desta forma, aumenta a precisão e permite focar pontos mais pequenos e mais próximos na superfície do disco, conduzindo a um aumento na capacidade de armazenamento dos discos. Os CDs e os DVDs podem ser lidos nas unidades de leitura e escrita deste tipo de discos. Os discos neste formato podem ter a capacidade para armazenar 27 ou 54 GB, conforme tenham uma ou duas camadas de gravação. Esperamos que tenham aprendido e gostado do nosso trabalho, pois foi um prazer elaborá-lo. Até à próxima, amigos!